imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a grande vitória em cima do Palmeiras por 2-0. No Maracanã, meu amigo, teve atropelo, viu? O Flamengo amassou o Palmeiras. O Palmeiras não sabia o que fazer. O Palmeiras ele é salvo pela lesão de Cebolinha. Com uma frase, eu resumo o jogo inteiro e vou embora. O Flamengo amassou o Palmeiras. Eu tô de luto pelo futebol do Palmeiras. O futebol do Palmeiras padeceu. Eita, velho, o Flamengo meteu 2-0 no Palmeiras. E teve lance polêmico na partida entre Flamengo e Palmeiras. A falta do Veiga no pulgar, de sola, no tornozelo do pulgar, dobrando, torcendo o tornozelo do pulgar, não ter sido chamada pelo VAR, é um absurdo. Marco histórico, o Flamengo compra terreno do gasômetro para a construção do novo estádio. 138.195.000 e declaro vencedor do leilão o Clube de Regatas do Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Chega mais nação na manhã desta quinta-feira, um ótimo dia para todos vocês. O Flamengo venceu 2-0, o Flamengo venceu o Palmeiras e olha, vou dizer uma coisa para vocês, hein, que amasso. O Flamengo poderia ter feito muito mais gols, perdeu muitos gols, né? Poderia ter feito um placar enorme em cima do Palmeiras. O Palmeiras não jogou nada, deu apenas, se não me engano, 2 finalizações. Nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando aí a repercussão dessa grande vitória do Mengão na Copa do Brasil e também sobre a importante aquisição do Flamengo do terreno, tão sonhado terreno para a construção do novo estádio do Flamengo. Tem muitas informações importantes, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like. Hoje é recorde de likes, hein? 5.000 likes para esse vídeo, eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no nosso canal, corre rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias aqui no canal Meu Mengão React trazemos as informações do Flamengo para vocês. E corre nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, coloca aí sua cidade ou seu país e coloca o que você achou da vitória do Mengão. Lembrando que hoje nós vamos falar para você, fica até o final do vídeo que vamos falar para você sobre o sorteio de 2 camisas do Mengão, manto número 2 para você que é inscrito aqui do nosso canal. Então fica até o final do vídeo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, canal do Pilhado. Link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Quando você deixa o Gerson solto, ele começa de um lado e cai para dentro, porque é ele que tá fazendo esse time jogar há algum tempo, e quando você junta isso, a qualidade do Pedro, não precisa falar a fase. E você inicia o jogo dentro de casa, sufocando o Palmeiras, que talvez venha tendo problema, tem um pouco da postura que o Abel quer pro seu time, mas tem muito do que o Flamengo, sabe, amplia isso, potencializa esse Palmeiras inferior. Aí o que me causou mais estranheza é que, a partir disso, o Palmeiras não sabia o que fazer. O Palmeiras, ele é salvo pela lesão de Cebolinha. Porque não fosse a lesão de Cebolinha com o Ayrton por ali, o Flamengo finalizando 8, 9, 10 vezes, o Palmeiras teria tomado talvez 1, 2, não sei como é que seria o primeiro tempo. Aí ali ele respira. Aí entra o Luiz Araújo, que eu acho que ele vai bem no segundo tempo. Primeiro tempo ele entra de um lado que ele fica meio torto, porque a maneira como ele recebe pela direita e como ele joga, quase que inclinado, ele não consegue do lado esquerdo. Ele joga com o pé dele, mas não é exatamente a mesma dinâmica. Não é a dinâmica que o Ayrton Lucas pede para passar. O Tite muda. Ele joga o Gerson para cá, tenta aproximar o Luiz Araújo pelo meio, e isso vai funcionar só no segundo tempo, não por criação, porque tendo que criar, o Luiz Araújo não funciona por ali, ele funciona com o campo. Funcionou assim na jogada que o Gerson acha, ele acha o Pedro, e a jogada que ele faz o gol. Então assim, o Flamengo, quando ele tem que reagir a situações que não lhe foram favoráveis no jogo, como a contusão de Cebolinha, ele tenta alguma coisa. O Palmeiras, quando ele tem que reagir a um Flamengo que o pressiona, ele não sabe para onde correr. E a gente não está acostumado a ver o Palmeiras do Abel assim, ele sempre tira algo da cartola, uma mudança, um time que... O Palmeiras não sabia o que fazer, ele não competiu, ele não sabia como fazer as suas compensações quando o homem sai para dar um bote. O Zé Rafael ficando para trás e ficando perdido em marcação não é uma cena habitual. O Gerson puxando para a esquerda e 5 jogadores indo para lá e ninguém vendo o Pedro passar não é um comportamento habitual. Então, é um Palmeiras muito longe da sua característica. Eu entendo talvez um pouco o Jean colocar o 3, porque em uma semana vindo dos jogos contra o Fluminense e o jogo do final de semana, você achar que tudo isso vai mudar, eu também acho que é um pouco... Acho que é um momento mais difícil. Desafiador. Sim, eu concordo. Por questões de construção da equipe, de reconstruir, de utilizar ali mesmo, cita jogadores que estão... Ele tinha um garoto na zaga e o lateral reserva. E o garoto
Que acabou de Bom, chegar, né? que é bom garoto. É bom jogador. Ele estava mas fazendo um grande jogo. Mas é um time é um time que não está no seu normal. Então ele tem que reconstruir isso. O Flamengo você imagina como vem e do jeito que vai jogar. Pode ser um pouco mais cauteloso, mas você não muda radicalmente. Você não torna essa mesma escalação numa escalação defensiva. Sim. Uma coisa é saber se defender bem, outra coisa é você mudar, como fez o Abel. O Abel mudou radicalmente a forma. E já ganhou Libertadores da América do Flamengo, mexendo também na equipe, como foi o jogo do Uruguai. Então, assim, quando dá certo é gênio, quando não dá, errou, tal. Eu sei como é as coisas, a gente sabe como funciona no futebol, né? Mas ele vai ter que, primeiro ver se ele consegue contar com o Estevão. Difícil. Mas é um menino que faz esse faz a diferença. Para imaginar uma outra forma de atacar, de jogar, de pressionar e esperar a torcida jogar junto. Assim, o Flamengo vem com uma vantagem maravilhosa, porque é um grande time. Sim. E é um grande time que é difícil imaginar um grande time como o Flamengo passar um jogo sem marcar um gol. Sem marcar gol. E sobretudo quando precisa ser atacado. E acho que o que é legal, aí o mérito do elenco do Flamengo também é que você tem jogadores agudos, você tem jogadores para reter a bola, todos eles de uma qualidade absurda, então pode até ser uma alternativa do time. Eu tô contigo, acho que ele não vai mudar muito o time, não tem por que mudar o time para a volta, ainda mais tendo feito a atuação que o Flamengo fez hoje. Sim. Mas dependendo do contexto, do que acontecer na quarta que vem, ele pode ter momentos de maior retenção de bola ou de ter jogadores mais agudos para puxar um contra-ataque, para matar o confronto. Então, de fato, é uma situação, acho que não dá para dizer cômoda, mas é uma situação promissora do Flamengo para se classificar. No elenco desses, tem jogadores que têm os seus momentos. Esse momento aqui, quem está brilhando é o De La Cruz. Agora é o momento do Arrascaeta. Esse é o momento do Pedro, né? A gente está vivendo o momento do Gerson, desde da época da Copa América, onde ele assume o protagonismo e não deixou de ser protagonista. Você vê o Gerson, né? Todo canto, tá na esquerda, tá na direita. Vem da Copa América, e pós-Copa América tem o De La Cruz levemente cansado, poupado. Eu acho que ele fica ali, parece que você não percebe quando ele vê ele. Exatamente, ele está lá na entrada para a segunda bola, se apresentando, sendo importante, dando assistência. E algumas coisas acontecem. Às vezes eu vejo o jogador reclamar de técnico, que está jogando fora da posição, porque ele também inventava. Normalmente o jogador reclama quando o técnico já saiu, né? Mas você vai se lembrar, na temporada São Paulo foi passada? Passada. Foi. Ele chegou a jogar na extrema esquerda. Foi. O Gerson é um cara que, com o passar do tempo, e na França ele jogava até mais adiantado. O Gerson é um cara que, com o passar do tempo, ele tem que depois chegar e agradecer a cada um deles, porque isso fez com que o Gerson passasse por todos os setores do campo e não perdesse a qualidade que ele tem. Então, eu acho que ele entende onde joga, porque já jogou, lugar de fala, já joguei ali, e ele hoje faz muito bem. Agora, do jeito que está, vendo o campo, vendo toda a movimentação do campo, me parece a que ele mais chega perto da nota 10. Que ele consegue perceber toda a movimentação do adversário, dos companheiros, e tendo o controle da bola. O Gerson é um caso raro, é exatamente isso. Exato. Se você me perguntar, o jogador que mais me impressionou na década passada, vendo do estádio, foi o Thiago Alcântara. Do estádio eu vi o Thiago jogar e eu não conseguia ver outro jogador. Por quê? Porque o Thiago não olha para baixo. Ele sabe onde está a bola está sempre aqui, está sempre perto dele. E ali a cabeça dele é um computador tentando entender o que está acontecendo no campo. O Gerson hoje é dos jogadores que parece, para mim, é o jogador que mais se aproxima dessa característica, de ter um domínio completo da situação em que ele está, de onde está a bola, onde eu estou, e de tentar enxergar, mapear tudo como um computador maluco, tentando entender tudo. Como ele acha o Luiz Araújo. Para fazer o jogo fluir. Então, acho que o momento do Gerson coincide com o time é muito bom, ele sabe para quem ele pode jogar, a bola vai sempre voltar redonda, e ele sabe que pode confiar em todo mundo. E tem um técnico que deve estar incentivando isso. E não deixa de ser irônico, né, que em algum momento ali no começo do trabalho do Tite na temporada, a hora que ele vai para o lado direito, fica toda aquela discussão, todo mundo torcendo o nariz, o Gerson não é ali. E de fato ele não joga ali, ele não fica ali o tempo todo, mas ele joga ali, caindo para o meio. Eu acho que no fim das contas o Gerson talvez seja a figura
que você mais pode utilizar de acordo com o que o jogo está te pedindo, né? Ele, por essa versatilidade, eu me lembro, ele na Roma ele jogava na ponta esquerda. Ele jogava com um atacante aberto pelo lado esquerdo, o oposto do que ele faz hoje quando ele começa do lado direito. Então, assim, é um jogador que te permite também, por essa versatilidade, te permite, de repente, entregar coisas diferentes durante o jogo. Hoje, no momento que o Flamengo avassalador ali, quase que amassando o Palmeiras no início, quando o Luiz Araújo entra na vaga do Cebolinha, a coisa fica capenga. O Palmeiras se organiza, bloqueia bem, parece que o Flamengo não consegue andar. Pressupõe até uma melhora do Palmeiras que não era exatamente. Era o Flamengo tentando se entender. O Gerson sai, esse Gerson que vinha do meio para flutuar, ele sai e cai para a esquerda. Ele faz essa ponta esquerda hoje ali, e o Luiz cai um pouco mais para o meio para tentar se aproximar. E aí fica aquele Arrascaeta, De La Cruz ali solto, que o Flamengo, a defesa do Palmeiras, perde qualquer referência de onde está, e o Gerson cai para a esquerda e você... Aí o Flamengo volta a se organizar no jogo, porque ele bagunçou a defesa do Palmeiras de novo, porque perdeu a referência, e tá o Gerson na esquerda. Um Gerson que vinha por dentro, abria, finalizava, chegava na meia-lua, e do nada ele cai para a esquerda para compensar, para resolver, é a versatilidade. E é o que eu falo. E a todo momento aí, você olha, tá sempre aqui, ele tá olhando, ele vê o Luiz passando, ele induz todo mundo para ir para lá, o Pedro passou aqui por trás dele. Isso que eu falo, eu vi uma jogada muito assim no primeiro tempo, quando ele para, ele abre, foi todo mundo esperando algum passe dele, ele bate pro gol, é que pegou um pouco mais para cima. E como o futebol é um jogo lotado. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai sofrer a partir de agora. Porque o Flamengo tem jogo sábado, não é isso? Tem. Hoje nós já estamos na quinta-feira. Já estamos na quinta. Sim. Quinta, sexta, joga sábado. Quinta descansa e sexta não pode esticar. O Tite não é louco de repetir. Pode ter alguns. Todos, mesmo jogo. Quem para jogar depois, para ele pegar Quem Palmeiras. falou vai ter rotação, mas não vai ter muita. A gente viu tanta entrevista. O Emiliano. Foi o Emiliano. Ele nem consegue, né? Mas assim, no caso do Tite, ele tinha uma versão do Flamengo durante a Copa América que era totalmente diferente desse equipe, por característica dos jogadores, mas era um time que competia. O Jean destacou esse Flamengo hoje que competiu o tempo todo. Hoje foi... nem sempre é da natureza dessa equipe, mas que entendeu que contra esse adversário, que faz isso muito bem, se não jogasse dessa forma, poderia se complicar. Então, acho que o Flamengo ele atendeu a demanda do jogo que é imposta pelo tipo de adversário. Agora, Brasileirão já é outro time lá no sábado. Depois, ele tem que jogar da mesma forma no Allianz. Então, para ter esse nível de dedicação, concentração e tal, não vai dar para jogar todo dia assim. Então o Brasileirão talvez sofra. Olha, nesse aspecto. E é ridículo ver o treinador, né? Não por a parte dele, mas assim, só concordando com ele. Flamengo 2, Palmeiras 0. É muito fácil falar desse jogo hoje. Se eu quiser falar de Flamengo 2, Palmeiras 0 hoje no Maracanã, eu vou usar uma frase. Com uma frase, eu resumo o jogo inteiro e vou embora. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu vou usar uma frase para resumir o que foi Flamengo 2, Palmeiras 0. O Flamengo amassou o Palmeiras. E ponto final. Esse é o comentário do jogo. Foi isso que aconteceu. Repetindo, o Flamengo amassou o Palmeiras. É esse o comentário do jogo. Mas vamos detalhar o jogo e falar mais sobre ele. Esse jogo de hoje no Maracanã, 2-0 Flamengo, ele foi muito parecido com o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, já na reta final do Brasileirão, ali na primeira semana de novembro, que o Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã por 3-0. Foi muito parecido. O Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, como já tinha feito ano passado, Flamengo 3, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência do campeonato, o Palmeiras acabou sendo campeão, mas quando eles se encontraram, o Palmeiras do Abel não teve a menor chance com o Flamengo do Tite. Aí veio aquele jogo do primeiro turno, que foi 0-0, um jogo feio, muito amarrado, e hoje... Meus amigos e minhas amigas, a atuação do Flamengo foi dominante. Foi um absurdo. O Palmeiras jogou mal? Não. O
Palmeiras, ele não conseguiu jogar. E não conseguiu jogar por alguns motivos. Primeiro dele, mais uma vez, ficou provado que o time do Flamengo, tecnicamente, qualidade técnica, é um time muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande equipe baseada no coletivo, que tem qualidade, no coletivo como seu ponto principal. Na competição, na esquematização tática, na disputa intensa. O Flamengo do Tite tem tudo isso que eu citei do Palmeiras e tem muito mais qualidade técnica. Então, fica difícil para o Palmeiras. Porque muitas vezes o Palmeiras impediu o Flamengo de jogar porque o Flamengo era um time técnico, mas não era competitivo. E o Palmeiras sempre foi competitivo com Abel Ferreira. Agora, o Palmeiras do Abel está encontrando um time tecnicamente melhor e tão competitivo quanto é o Palmeiras. Por isso, o problema. A diferença técnica, ela é notória. Na disposição, na vontade, na garra, tá nivelando. E aí a técnica sobressai. Olha, eu estive no Maracanã, estive lá no camarote da Coca-Cola, fui convidado, muito obrigado a toda a equipe da Coca-Cola pela gentileza de me convidar lá, camarote espetacular, e eu pude ver in loco o jogo. Em nenhum momento do jogo o Palmeiras incomodou o Flamengo. E o Palmeiras, uma coisa tem que ser dita também, o Palmeiras jogou de uma maneira extremamente covarde. O Palmeiras foi covarde. Sabendo que o Flamengo é melhor, a forma de jogar do Palmeiras constatou isso e colocou em prática o plano do Abel para o jogo de hoje. Eram 9 jogadores atrás da linha da bola, e só o Rony na frente correndo sozinho, que nem um maluco, tentando se virar e tentando arrumar alguma coisa no contra-ataque. E aí, meus amigos, o pessoal lá de trás, os 9 que ficavam correndo aqui para marcar, tiveram que se virar para parar. Pulgar, que voltou a jogar bem, estava num mau momento, mas voltou a jogar bem. De La Cruz, que dispensa comentários. Arrascaeta, que dispensa comentários. Gerson, que merece um comentário especial daqui a pouco. Pedro, Cebolinha, que começou bem o jogo, mas saiu machucado. E entrou Luiz Araújo, que é outro jogador que merece um comentário especial daqui a pouco aqui nesta live. Ayrton Lucas, numa atuação como ele não tinha há bastante tempo, correndo uma barbaridade, se destaca. O Varela, cumprindo o seu papel com muita qualidade, defensivamente, não comprometendo. Fabrício Bruno e Léo Pereira, uma dupla de zaga de comprovada eficiência. E o goleiro Matheus Cunha, que levanta um temor de muitos rubro-negros antes da partida. Pô, o Tite não vai botar o Rossi. Ele foi pouquíssimo exigido e quando a bola foi lá, ele se mostrou seguro. Ou seja, o Flamengo amplamente dominou o jogo. E já falando de semana que vem, vamos para daqui a uma semana, Allianz Parque. O Flamengo vai chegar lá com a vantagem de 2-0. O Palmeiras, para levar a decisão para os pênaltis, terá que fazer 2 gols de diferença no Flamengo. Para se classificar, ele terá que fazer 3 gols de diferença no Flamengo. A competência do Abel Ferreira, ela é reconhecida e incontestável, mas ele vai precisar de um plano, mais um belo plano para mudar isso aí, hein? Mas hoje, por falar em amasso, em MMA, né, em coisas proibidas, no Maracanã, meu amigo, teve atropelo, viu? O Flamengo amassou o Palmeiras. Daqui a pouco a gente vai mostrar os números desse jogo, porque esse amasso se traduz também nas estatísticas. Então, assim, muita gente jogando mal no Palmeiras e quando tá, e aí é aquela métrica que eu costumo dizer, quando tem muita gente junta jogando mal, a culpa é deles e a culpa também tá acima. E acho que o Abel precisa reagir, acho que o Abel precisa falar. Eu fiz um comentário lá no Arquibancada, que eu estava narrando junto com... Que eu estava narrando, não, que eu não tenho essa habilidade. Eu estava comentando com a narração do Otávio Neto as estatísticas, finalizações totais do jogo. 19 para o Flamengo, 2 para o Palmeiras. 2.
Uma a 2 minutos, o Aníbal Moreno estando pro alto, a outra aos 46 do segundo bloqueada, tempo, né? com o Flaco Lopes chutando nas costas do Léo Pereira. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa. O goleiro do Flamengo não fez. Duas. 19-2. 19-2 em finalizações é uma partida de nível campeonato estadual, de um grande contra um time pequeno. Eu fui pegar aqui Flamengo e Bangu neste campeonato carioca. O Flamengo finalizou 22 vezes, o Bangu finalizou 6. Então, assim, a partida de hoje é uma partida do nível do Flamengo jogando contra um Bangu. E o Palmeiras finalizou 2 vezes no jogo. 2 vezes. É uma partida paupérrima. Mas não é a primeira no ano. Não é a primeira, vem de alguns jogos jogando Perdeu mal. Perdeu com Vitória no final de semana. E o Abel precisa fazer o Palmeiras reagir. Porque quando todo mundo tá jogando mal, tem uma coisa a mais. Por que o Facincani tá de luto? Tá de preto numa live hoje aqui, é óbvio. Acabei de falar, tô de luto. Era pra falar que eu tava de preto. Por que eu tô de preto numa live do jogo do Palmeiras? Porque eu tô de luto pelo futebol do Palmeiras. O futebol do Palmeiras padeceu, né? O Palmeiras tem padecido. O Palmeiras, talvez agora na semana que vem, reze a missa do 7º dia do futebol da Copa do Brasil. E assim vai postergando, né? Vergonhas atrás de vergonhas em relação ao que tem apontado, né? Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, Campeonato Brasileiro já vai ficando para trás, Copa do Brasil praticamente eliminado e vai restar a Libertadores, em que o cenário, pelo futebol apresentado, não vai ser muito diferente. Já se preparem, não sofram, tá bom? Se vocês têm expectativa, se vocês estão mais ansiosos, alguma coisa assim, se você vai querer ficar um pouco nervoso e tal, não precisa sofrer por antecipação, já vai se preparando, tá bom? Já vai se preparando, porque o Palmeiras hoje joga um futebol paliativo em relação aos resultados. É isso, tá bom? Vai ser semana após semana esse tipo de situação, e a tendência com essa postura cretina, abjeta da equipe em campo, é que o mês de agosto seja já o final da temporada, e aí o time tem 8 meses de férias para tentar se preparar para o ano que vem, né? Porque é mais ou menos isso que me parece o ótimo planejamento da diretoria, que vai comemorar, claro, que ela vai arrecadar 1 bilhão nessa temporada em vendas. Meus parabéns a todos, né? Parabéns para o departamento financeiro que bateu metas, mas é claro que o departamento esportivo, ele, dentro de campo, tem sido uma vergonha. Eita ferro, o Flamengo meteu 2-0 no Palmeiras. E olha, quer saber? O barato. Se o Luiz Araújo não é fominha naquele lance que ele entrou na cara do Everton e toca pro Pedro, era 3-0. Já o outro lance com o Wesley, se o Wesley chuta direto no gol, era 4-0. Mas o Wesley não foi fominha e tentou passar a bola para o Gabriel. Só como tudo que o Wesley faz, ele passa mal, ele passa errado, ele cruzou a bola nas costas do Gabriel. Então o Flamengo ali desperdiçou duas chances claras de gol. Bastava ter entrado mais uma. Se tivesse entrado mais uma, eu diria para vocês que o jogo de volta ia ser uma mera formalidade. 3-0, o Palmeiras não ia revirar nunca. 2-0, eu já acho muito difícil do Palmeiras virar. Imagina 3 ou 4, se aquelas duas bolas, chances tão claras, acabassem com bola na rede. Mas não interessa, o resultado foi bom, principalmente depois de um primeiro tempo em que o Flamengo teve o domínio amplo, claro, completo do jogo, mas muita dificuldade para realmente chegar com chances claríssimas. O Everton não fez uma defesa difícil no primeiro, mas no segundo, olha só, o Luiz Araújo na esquerda, que eu estava louco de raiva com aquela escalação, que na minha cabeça não fazia sentido nenhum, era muito melhor o Luiz Araújo ter vindo para a direita e o Gerson caído mais pela esquerda, mas foi exatamente o Luiz Araújo, depois de uma jogada lindíssima do Gerson, que fez o cruzamento nos pés do Pedro para o Pedro empatar. E depois, numa outra jogadaça, mas essa do De La Cruz, ele recebeu uma bola limpa na entrada da área, ali pela esquerda, dentro da área já, e bateu cruzado e fez o 2-0. Então olha como é que é o futebol, né? O que parecia ter sido um erro colossal do Tite, um erro primário até, eu diria, né? Porque, afinal de contas, o Luiz Araújo é ponta direita, ele na esquerda ele fica torto. Pois é, mas foram exatamente dos pés do Luiz Araújo que nasceram
os 2 gols do Flamengo e essa vitória por 2-0, que indiscutivelmente deixam o Flamengo numa posição bastante confortável. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão do leilão do gasômetro também, que finalmente foi feito. O Flamengo finalmente é dono do terreno do gasômetro, o que é o primeiro passo para a construção do estádio. E vamos comemorar muito essa vitória sobre o porco, que é talvez a primeira de 3 vitórias. Depois do que eu vi o Palmeiras jogar hoje, não vou me espantar se o Flamengo ganhar os 3 jogos que tem pela frente do Palmeiras. Ganhou o primeiro, tem o segundo na volta no Allianz, em que vai ter que jogar desesperadamente para frente para tentar diminuir a diferença de gols e vai abrir muito espaço para o Flamengo. E se o Flamengo for inteligente, o Flamengo é um time que joga muito bem em contra-ataque. Quem sabe pode aí acabar aprontando de ganhar a segunda também e depois, para fechar a tampa, ganhar a terceira pelo Brasileiro no Rio. Não é possível não, gente. Pode ter certeza que não é possível não. O Palmeiras atravessa uma péssima fase. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras perdeu 4. Ou dos últimos 6, perdeu 5. Eu sei que ele está perdendo direto, sempre, como nunca perdeu na era Abel. Os jogadores estão mal, o Abel está enfurecido com o time, pagando geral. Olha, acho que a gente pode, quem diria, meter 3 vitórias assim, em seguidinha, contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Mais uma vez o senhor Braulio é um árbitro horroroso, é um árbitro que costuma errar muito, ainda mais contra o Flamengo. E o Braulio, mais uma vez com o seu VAR, é inacreditável. É inacreditável a falta do Veiga, que não foi chamada para checagem do VAR. Aí é claro que muitos vão falar que é clubismo, pode falar, eu gosto da resenha. Agora, a falta do Veiga no pulgar, de sola, no tornozelo do pulgar, dobrando, torcendo o tornozelo do pulgar, não ter sido chamada pelo VAR, é um absurdo. É bizarro a que ponto chegou a arbitragem brasileira. É o que eu falo sempre, a CBF é um lixo, a arbitragem brasileira é um lixo, os árbitros são horrorosos, os árbitros são ruins. E aí, quando eu falo a favor do Flamengo, dizem que é clubismo. Só que eu constantemente falo aqui sobre outros erros de arbitragem. E ter deixado de chamar o VAR na entrada criminosa, foi uma entrada fortíssima. Aquela entrada, qualquer jogo, qualquer VAR chama. Uma entrada que podia quebrar, torcer o tornozelo do pulgar. O Veiga chegou muito forte. E aí vamos lembrar, o Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras. É o Veiga. O Flamengo com um jogador a mais no segundo tempo inteiro. O Palmeiras sem seu principal jogador. Olha o quanto isso poderia mudar o jogo. Mais uma vez, a arbitragem brasileira muda uma partida. Aí o que eu falo é o seguinte: quando tem erro de jogador, o jogador é punido. Quando tem erro de árbitro, o árbitro não é punido. É claro que eu vou esculhambar esse erro do Braulio. Se ele errar contra o Flamengo, pro Palmeiras, contra o Palmeiras também, eu vou falar também. Mas esse erro não vai passar em vão. Esse erro não vai passar sem a gente mostrar o escândalo que foi não ter chamado o árbitro pro VAR. E outra, o Braulio já é ruim também. O Braulio, pra mim, é um árbitro horroroso. Ele mesmo poderia ter visto essa falta na partida. O Veiga entrou por cima. O Veiga foi forte. O Veiga torce o tornozelo do pulgar. E é claro que o VAR deveria ter sido chamado. Achei um bom primeiro tempo do Flamengo. O Palmeiras fez o objetivo dele, manteve ali o 0-0, como todo mundo esperava. Agora, esse erro da arbitragem, isso a gente não pode deixar de falar. Eu sempre vou falar da arbitragem lixo da CBF. Eu sempre vou falar que a CBF é a vergonha do futebol brasileiro. O Emerson Sheik foi muito bem quando ele falou: CBF, você é uma vergonha. E nada vai acontecer com esse árbitro. Ele mudou o jogo, pode ter certeza. Porque o Flamengo com um jogador a mais e o Palmeiras perdendo o Veiga no segundo tempo e no jogo de volta, o Braulio e o seu VAR mudaram esse confronto pela Copa do Brasil. Mudaram. Porque quando você tem um jogador a menos, é muito complicado. É muito complicado, ainda mais sendo o Veiga. E o Veiga ficaria fora do segundo jogo. Então, o Flamengo, se reclamar da arbitragem hoje, tem razão. E o Tite ficou desesperado. Ele ficou desesperado falando pro quarto árbitro: chama o VAR. O banco inteiro do Flamengo. Todo mundo viu. Todo mundo viu. E aí, o árbitro faz questão de fingir que não viu e o VAR não chamou. É aquilo que a gente chama, como a Lívia tá mandando aqui no Instagram, de vergonha, né? Porque se alguém tiver a cara de pau de falar que o VAR não deveria ter chamado, você pode até dizer: acho que não mereceria expulsão, mas o VAR tinha que ter chamado. O VAR
Tinha que ter chamado o árbitro, que pra mim já é horroroso, pra mim é muito ruim. É o Braulio, não sei por quê que ele apita tantos jogos importantes. Deve ser amiguinho de dirigente, deve ter boa relação com a comissão de arbitragem, porque é ruim. Constantemente o Braulio tá envolvido em polêmicas. Constantemente. E mais um jogo ele apita, mais um jogo ele erra e nada vai ser falado. Eu aceito, a galera pode me suar, pode falar de clubismo, mas eu sempre falo de erros escandalosos aqui. Falei do erro contra o Corinthians, falei do erro contra o Grêmio, eu falo. E eu não vou deixar de falar porque eu sei que às vezes as pessoas falam: ah, tá falando porque é Flamengo. Tá bom, mas eu não vou deixar de falar por ser frouxo. Eu nunca fui frouxo, não vai ser na internet que eu vou ser. Achei sim, Flamengo muito prejudicado. Você ter um jogador do nível do Veiga expulso no primeiro tempo, Flamengo jogaria com a mais em casa e ainda não teria o principal jogador do Palmeiras no jogo de volta. A minha pergunta é, eu aposto com quem quiser, eu aposto, será que o Braulio vai ser punido? Eu aposto, contra quem quiser, eu aposto. Vocês acham que o Braulio vai ser punido? Não vai. É isso que dá vergonha no futebol brasileiro. Quando é jogador, aí é punido de primeira. Aí, meu amigo, pode fazer alguma coisa, porque vai ser punido, vai ficar jogos fora. O Braulio, na próxima rodada ele já tá escalado. O VAR do Braulio, que deve ser o Steve Wonder, né? Deve ter aí uma perda de visão, também vai estar escalado pro próximo jogo. E o Flamengo foi prejudicado, sim, tá? Foi prejudicado. O Flamengo, na minha opinião, era a expulsão claríssima. E um momento histórico que a gente não podia deixar de passar aqui no nosso canal foi o momento em que o Flamengo conseguiu comprar o terreno para a construção do novo estádio do Flamengo. Teve aquele evento do leilão, o Flamengo arrematou e conseguiu o terreno para a construção do novo estádio, que tem data para ser inaugurado em novembro de 2029. Vamos analisar nesse momento como foi esse momento especial. Neste momento, convido o senhor prefeito para homologar o resultado. Uma alegria muito grande, né, para todos aqui presentes. Daqui a pouco a gente vai ouvir aí. Considerando que a proposta ofertada atende às exigências do edital, segura aqui os dois comigo para ele dar porrada junto, homologa o resultado final no valor de, calma, deixa eu terminar, no valor de, cadê o valor aqui? 138.195.000 reais. E declaro vencedor do... É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí, o Flamengo conseguiu comprar o terreno para a construção do novo estádio. Vimos aí a imprensa esportiva falando sobre essa vitória do Flamengo em cima do Palmeiras. Agora é o seguinte, você que quer ganhar, participar do sorteio de duas camisas do Flamengo, manto número 2, aquela camisa branca do Flamengo. Para você participar, tem um link da descrição do vídeo do nosso Instagram. Vai lá, segue lá o Instagram e aí tem o vídeo promocional falando sobre esse sorteio, segue os passos direitinho. E, meus amigos, olha só, de hoje até o dia 3 vai ter essa promoção lá. E aí, olha só, você fazendo todos os passos, você estará concorrendo ao sorteio do Flamengo, que acontecerá nesse dia 3. Então, começa hoje agora, né? Até o dia 3. No dia 3 nós vamos anunciar aqui no nosso canal quem foram os 2 ganhadores do manto do Mengão, tá bom? Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, dá aquela moral, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.